O presidente Lula determinou ontem a retirada das grades do Palácio do Planalto depois de cerca de 10 anos com a sede do Executivo cercada pelo isolamento de segurança. Em conversa com jornalistas, Lula falou que a democracia não exige muro e avisou que a atitude demonstra que o Brasil está voltando à normalidade. Vamos ouvir o trecho do presidente do Brasil. O palácio não precisa estar cercado de grade. Sabe, o povo pode vir. O senhor se sente seguro? Não é que estou inseguro, é que eu tenho certeza absoluta que a democracia não suporta grade. Eu era contra o muro de Berlim, sou contra o muro de Israel e a Palestina, sou contra o muro que o Trump tentava construir no México e sou contra o muro aqui na frente do palácio. Essa decisão acontece... Eu não sei o que se passa na cabeça do Lula, gente. Porque ele vem e faz esse discurso, né? Esse... democracia, democracia, Bolsonaro seco, Bolsonaro muro, Bolsonaro grande. Né? Ele fala isso depois que o Brasil inteiro já está sabendo... Já está sabendo. Vem fala, não pode ter o murinho, não pode ter cerca, a democracia não é compatível com isso. Mas o Brasil inteiro já sabe que na semana passada o governo dele abriu licitação para contratar uma empresa que vai instalar até 60, que vai instalar por 62 mil. Né? Uma cerca, um alambrado de proteção de mais ou menos 124 quilômetros. 124 quilômetros de cerca com barricada. Cerca com barricada. Tá? Já não bastasse as barricadas, agora vai ter barricada. A lista de compras do GSI ainda inclui 1 quilômetro de estrutura, né? Dessas barricadas que eu mencionei para a contenção do público e outros 6 quilômetros de tapume para fechar as áreas de segurança. O custo de tudo isso é de quase R$1 milhão. Agora, o Daniel José, o Lula acha que no governo dele ninguém pula a cerca ou ele não sabe, porque a linha de argumentação do Lula, depois dos fatos, né, mostrados e cotejados, eu não sabia de nada. Todo mundo sabe, isso é um clássico do Lula. Ou ele é realmente hipócrita a ponto de fazer esse discurso e colocar essa estrutura de exército, essa estrutura de guerra em volta do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios. Boa tarde, Pavinato, boa tarde a todos aqui na mesa, a todos que nos acompanham aí na Jovem Pan. O Lula é hipócrita, essa é a resposta, no final de contas, ponto final, é isso, né? No final de, assim, muito do trabalho, do que ele busca trazer como mensagem, é criar uma narrativa que vai passar aquela mensagem do paz e amor, aquela mensagem de que a democracia venceu, o amor venceu e por aí vai. Mas a realidade se impõe e, no final de contas, é necessário, de fato, ter segurança para que os estabelecimentos públicos sejam ali mantidos, né, e respeitados. Agora, tudo que ele faz é isso. Assim, a minha impressão é que o Lula parou no tempo. O Lula... acha que hoje não é 2023, é 2003 e que ele está numa época em que ele falar uma coisa e tentar emplacar uma narrativa sem tantos fatos dando suporte para aquela narrativa vai ser suficiente para ele passar a mensagem e ele ser visto como alguém que defende a democracia ou que, enfim, passe a mensagem seja lá qual for aquela que ele queira levar adiante. Então, a realidade hoje de comunicação é muito diferente. A gente tem as mídias sociais, por enquanto. A gente tem muita tá vendo? acesso... É mais uma razão que explica a necessidade desta PL, da qual nós vamos falar mais daqui a pouco. Exatamente. Então, muito do que existe hoje de acesso à informação hoje no mundo
inviabiliza esse modelo dele de se comunicar, justamente porque tudo aquilo que ele fala não tem um respaldo profundo em crenças de fato reais e não tem nenhuma premissa técnica por trás das medidas que ele leva adiante. Então, a comunicação dele fica vazia, ele tenta levar adiante uma narrativa que não se sustenta, porque enquanto ele está falando aqui que ele vai fazer A, do outro lado aqui, todo mundo tem acesso à informação, a compras oficiais do GSI, por aí, falando que ele está fazendo, na verdade, B. Então, fica escancarada a hipocrisia. Não é nem que tem premissa, né, mano? Não é que tem premissa. Isso é fake news, é disseminação de desinformação. Né? Seria tão bonito agora, por exemplo, se algum ministro, né, despachasse de ofício, sem que ninguém pedisse, é claro, que está na moda, é fashion, chiquérrimo, falando para ele, olha, Lula, você vai, retira o que você disse, fala que você é um mentiroso, porque, na verdade, você está cercando com uma estrutura de guerra. Você está tirando um cercado e está colocando, está margeando aquilo como se fosse uma zona bélica. Aí outra coisa, todo mundo que está do lado do Lula, lá no PT, é hipócrita também? Ou eles têm medo do Lula, ele não fala, ó, não passa essa vergonha não? Esse é um bom ponto, porque eu acho que o Lula está envelhecido, eu acho que isso não tem discussão nem entre a própria esquerda. Mas o ponto envelhecido ou envelhecido? Ou senil? Ou ambos? Essa é uma pergunta difícil. Mas eu acho que o ponto é que, para além do Lula, a esquerda brasileira envelheceu. O PT e as estruturas, enfim, que sustentam a esquerda brasileira, os sindicatos, tudo isso parece que o pessoal não conseguiu se atualizar para as demandas do século XXI. A gente tem ainda... e até, na verdade... A gente que explica, mais uma vez, que você queira derrubar as demandas do século XXI, ao invés de lidar com elas. Exatamente. E isso é um problema muito grande, porque nós temos desafios que estão postos, que são reais. Então, por exemplo, questão das Big Techs, é importante a gente pensar sobre o controle da privacidade dos indivíduos, quando temos, por exemplo, notícias, eventualmente, de que o WhatsApp... teve acesso a microfone de celulares sem autorização do usuário. Esse tipo de questão é relevante e precisaria ter um debate maduro na sociedade sobre como lidar com essas questões que são próprias do século XXI. Mas o fato é que a esquerda brasileira, e eu acho que a gente pode ser até mais amplo, a política brasileira não está capaz de lidar com as demandas do século XXI. A gente tem uma estrutura de partidos políticos como um todo que não se atualizou. A gente continua... a sociedade mudou sua dinâmica. A gente tem uma sociedade em rede. A gente tem um modelo de produção de informação hoje que não tem mais o mesmo modelo anterior de uma hierarquia onde tem um editor que é capaz de controlar o que chega ao grande público. Agora, todo mundo é capaz de produzir informação, de disseminar informação, ou seja, a dinâmica de poder da sociedade se transformou. Hoje é muito mais dinâmica e a nossa estrutura política, seja do Congresso, dos partidos e especialmente da nossa esquerda muito velha, não consegue dar conta dessas demandas. Isso é muito grave. E também, quando a gente pensa isso, por exemplo, e aí na dinâmica... Aí você vê deputado falando no Facebook, Elon Musk, Google, Elon Musk. E quando a gente pensa na dinâmica, por exemplo, do mercado de trabalho, isso é muito grave, porque a gente precisa capacitar os brasileiros e ajustar as nossas regulações trabalhistas, regulação de criação de empregos para a nova demanda. A gente tem agora inteligência artificial, todo um desafio de como aumentar a produtividade do brasileiro e, infelizmente, nada disso entra na pauta porque a nossa política está muito velha. Agora, professor Marcelo Suano, ao invés da inteligência artificial, será que o Lula, falando o que ele fala, fazendo o que ele faz, falando que o cercadinho que estava lá há 10 anos é contra a democracia, que ele ama o povo, que ele gosta do povo, ele quer dar um beijo na boca do
povo, que ele quer que o povo, e vai por aquela estrutura. Não, parece uma zona. Parece a fronteira de Israel com a Jordânia, que ele quer fazer ali. Quem já foi para lá... Morei na Jordânia. Quem já foi para lá, parece... Esta contratação vai ficar igual a fronteira de Israel com a Jordânia. Ressaltando que Israel tem motivo para tanto. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer banir do Brasil a inteligência artificial e fazer valer a verdade artificial? Essa é muito boa. Inicialmente, Pavinato, uma boa tarde a todos aqui, a toda a Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. É interessante quando você apresenta substituir a inteligência artificial por uma verdade artificial. É curioso, poucas vezes a gente viu uma teoria da relativização da verdade tão grande como a gente vê da perspectiva de Sua Excelência o presidente Lula e todos aqueles que o acompanham. Mas, nesse caso, eu vejo 4 ou 5 pontos. Então, além da verdade artificial, eu posso falar também de ideologia de verdade. Pode ser. Já entra aí no bolão da ideologia de gênero, ideologia de verdade. É muito bom, essa é muito boa também, dá para desenvolver um monte de interpretações. Agora, no caso dele agora, a gente olha assim alguns pontos. Vamos tentar indo do melhor para aquele que é o mais problemático. Pode ser apenas esquizofrenia da parte dele. É possível. Ele pode ser questão de déficit cognitivo, porque ele deve ter esquecido que ele passou algo que era uma licitação para construir barricadas. Veja, ele é contra o muro porque ele acha que o governo se aproximou do povo. Mas barricada é o quê? Não é isso aí. Ele não só está dizendo que o povo não está próximo, como o povo é inimigo. Se bobear, vai ter até sniper. Já deve ter sniper. Pode ser déficit cognitivo. Pode ser também uma questão moral qualquer. Eu jamais colocaria a Sua Excelência o presidente Lula sobre o julgamento de valores de questão moral. Eu jamais diria que ele tem problemas. Mas pode ser também um problema aqui que a gente vê, que está muito claro, olha aqui, abrir licitação para contratar empresa responsável pela instalação de até 62 mil alambrados de proteção, totalizando para 124 quilômetros de cerca. Isso é dinheiro que vai sair do povo para ir para alguém. Pode ser isso também. Pode ser algo que já está na perspectiva dele, eu pagar, pelo amor de Deus, Suas Excelências, ministros. Jamais imaginem que eu estou colocando no condicional, isso é uma especulação, não estou falando que tem fato nenhum. Eu estou especulando sobre a possibilidade lógica de que precisa se pagar dívida de campanha para indivíduos que estão mudando de patinete com sapatênis e apostaram no cara porque achavam que ele está do lado dele, mas não está. Porque não está do lado, mas ele paga, pelo menos em curto prazo. Pode ser isso daqui também. Mas como pode ser uma estratégia muito bem montada para já antecipar um futuro breve que virá. Porque o teto que virá agora não é o teto fiscal que foi colocado pela responsabilidade, por exigência do povo e responsabilidade de político que queria construir um país. Não é esse teto que virá. É o teto da bomba que está sendo jogada para explodir no colo do brasileiro e certamente o brasileiro poderá perder a paciência. Não é à toa que estão cancelando as praças públicas para conversar. Não é à toa que estão tentando constranger as Forças Armadas de todas as formas possíveis. Não é à toa que estão tentando negociar, foi uma negociação agora imediata, para tentar de todas as formas passar projetos de lei que não são de interesse do povo. Se são, deveriam ser debatidos de uma forma adequada. Não é à toa, porque isso vai ter eu não consigo imaginar que seja interesse do povo, Ricardo, né? E lembro que isso aqui é uma mesa de conversa, vocês podem se interromper à vontade, mas não se interrompam muito, porque senão eu fico irritado. Tá? Porque eu sinto a audiência. Quando ela está irritada, eu também fico irritado. Então... Tá? Olha a minha audiência, onde eu sinto a audiência aqui na orelha, tá? No pé do meu ouvido. E aí, Ricardo, o que ele vai fazer? Porque sabe que me lembra, quando eu vejo que essa estrutura foi contratada, está sendo licitada, vai ser pago isso, eu lembro daquela cena do Daniel Ortega, né? Aquela ceninha, quando se vai falar dele, tem ele lá com aquele aparato militar todo, né? Longe do povo. Né? É algo realmente chocante, Você acha que tem alguma semelhança com isso ou eu estou viajandão?
No Viajandão tá o Lula. Esse ano eu não fui para nenhum lugar, ele já ficou mais de 30 dias fora do Brasil em hotel de luxo. Primeiro, boa tarde, meu amigo Pavinato, meus colegas aqui de bancada, boa tarde a você. Boa tá só para quem tá no governo. Vai melhorar. Tenha fé, rapaz. Tá marromeno. Boa tarde para você que nos acompanha no Brasil e no mundo, hein, Pavinato? E no mundo. Enfim, eu acho que, para além da hipocrisia do presidente Lula em tirar uma mureta e já ter licitado barricadas, talvez ele esteja querendo se modernizar. Tanto que nós estamos falando aqui, Daniel, que ele vive com a cabeça em 2003, talvez ele esteja querendo se modernizar. Porque você sabe onde ele está querendo subir um muro de verdade? Na nossa cabeça, na ideologia, nas redes sociais, censurando o povo brasileiro. É ali que está sendo construído o verdadeiro muro. Que essa é a grande discussão. Hoje a grande praça pública são as mídias sociais. E é lá onde o governo está querendo cercear o que você pensa, o que você fala, como você deve falar, o que você pode falar ou não. É aí que está o perigo. É o tipo de modernização que nós não queremos. Enquanto ele não ergue esse muro, ele está usando o Flávio Dino de escudo? Flávio Dino se coloca como escudo. Ele se coloca como está até incomodando alguns. E ele nós vamos falar isso, ele é Avenger. Agora, uma coisa sobre isso que eu acho que é interessante e eu falei, inclusive, algumas semanas atrás aqui no Linha de Frente, que a primeira vez que eu ouvi alguém falar mal do Lula foi em meados de 2005, no Manhattan Connection na época. Então, ou seja, demorou 2, 3 anos de governo para eu, no interior de São Paulo, na época, estava estudando lá para vestibular, tal, terminando o ensino médio, eu ouvi pela primeira vez alguém falar mal do Lula e fiquei até assustado com isso. Eu lembro, o impacto que eu tive, eu fiquei só, como assim alguém tá falando mal do Lula? Estas crianças. Sim, Imagina se ele ouvisse que a gente ouviu.